Muito bem, meus estimados, mais uma vez uma alegria, uma honra grande e uma responsabilidade imensa estar aqui com vocês nesta noite. Faço-me acompanhado, do nosso estimado Paulo Gardino, Paulo Henrique Fraga Gardino, consegui memorizar esse nome, e a sua digníssima esposa, irmã Josiane, obrigado por terem nos acompanhado nesta empreitada. Vimos lá de Molden, lá do norte, e viemos cair aqui no sul, em Rockland, graças a Deus. Quero convidar a vocês a abrirem as nossas Bíblias. Nós vamos ler dois textos da Escritura Sagrada. Se os irmãos puderem bondosamente, não é por uma questão de costume ou de hábito, aliás, é um bom hábito, reverenciarmos de pé a palavra de Deus. E você vai ficar pelo menos 30 minutos, 35 minutos. Eu não sou muito longo, fique tranquilo, Não vou ser extensivo, você não vai cair no terceiro andar como Eutico caiu depois do largo discurso de Paulo. Mas serei bem breve na palavra que Deus trouxe aos nossos corações. Primeiro texto, livro do profeta Isaías, capítulo 35, versículo de número 8. Serão dois textos diferentes, porém interligados na mesma temática ou no mesmo tema. Livro do profeta Isaías, capítulo 35, versículo de número 8. Todos encontraram? Amém. Quantos estão ainda no caminho de encontrar? Diga, espere por mim. Todos encontraram? Nenhum ao mesmo tempo. Ninguém disse, espere por mim. Isaías, capítulo 35, versículo 8. Lemos assim a palavra do nosso Deus. Ali haverá uma estrada, ela se chamará o caminho da santidade, o imundo não passará por ela, será para aqueles que andam pelo caminho, os loucos ímpios não passarão por ela. Repito este texto para ficar bem gravado na sua memória. Ali haverá uma estrada, ela se chamará o caminho da santidade, o imundo não passará por ela, será para aqueles que andam pelo caminho. Os loucos ímpios não passarão por ela. Isaías 35:8. Vamos ao segundo texto, está lá no Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Ele é um pouquinho extenso, mas você vai entender o porquê eu estarei lançando mão deste texto. Lucas capítulo 24, e vamos fazer a leitura do verso 13 ao 35. Peço a sua gentileza, em aguentar um pouquinho de pé, O texto é longo, mas você vai entender aqui o porquê estamos usando também esse texto do Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13 ao 35. Então todos encontraram? Amém? Vamos lá então ao texto. Lucas capítulo 24, versículo 13 diz: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? Ele respondendo, um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou quais, e ele lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, por tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, e que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram.
E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão e o abençoando-o, partiu-lhe e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele lhes desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Vamos orar ao Senhor, uma breve oração no seu rosto. Feche os seus olhos. Deus eterno, queremos te rogar em nome de Jesus. Ministra-nos de uma forma poderosa, ministra-nos de uma forma singular, ministra-nos de uma forma tocante e impactante nesta noite. Não desejamos sair deste lugar da mesma maneira que entramos. Eu não vim a Rockland para sair da mesma maneira que eu cheguei. Isso quer dizer, se eu cheguei bem, eu quero sair muito melhor. Se talvez alguns chegaram mal, vão sair bem, vão sair melhores, vão sair tocados, impactados, renovados, alimentados e edificados pela tua palavra e pela tua santa presença. Espírito Santo, tu já estavas aqui muito antes que adentrássemos este santuário. Por isso manifesta a tua misericórdia, a tua bondade, o teu cuidado, o teu carinho, o teu envolvimento sobre as nossas vidas. Damos-te a honra, a glória, o poder e a majestade. É necessário que nesta noite cada um de nós diminuamos e que tu apareças, que tu cresças e que teu nome seja o único digno de glória, honra e aplausos. Muito obrigado. A ti oramos, desde já agradecidos pelo poderoso efeito que a tua palavra estará gerando em nossos corações e em nossas vidas. Em o nome de Jesus a ti oramos. Amém. Tome confortavelmente o seu assento. Lembro-me há mais de 20 anos, quase 30 anos atrás, 27 anos para ser mais exato. Eu vivi na Europa 4 anos, mais especificamente no sul da cidade de Londres, num bairro chamado Bayford. Lembro-me que quase todo fim de semana eu viajava para um diferente país da Europa para ministrar a palavra de Deus. Ora, eu estava na França, na Alemanha, na Bélgica, na Holanda. Dessa feita, Deus nos permitiu, esses 4 anos residindo no Reino Unido, conhecer 16 países em toda a Europa. Um país que muito me chamou a atenção é a Itália. Estive 2 meses a convite do território italiano. Conheci a Itália de ponta a ponta, de Trieste, lá em cima, até a Sicília, em Nápoles. E um ditado que há muitos anos já havia ouvido no Brasil, aprendi por experiência. Tutte le strade portano Roma. Isso quer dizer em italiano, todos os caminhos levam a Roma. Interessante, né? A Itália é um país milenar, de uma história fantástica. Mas o que tem a ver isso com a mensagem que o Senhor está trazendo? É apenas uma introdução, para você entender que eu fiquei muito fascinado com a Itália, porque é o país da Europa, pelo menos dos 16 que eu conheci, que tem mais caminhos, estradas, feitas seja em montanhas, em colinas, em vales. Desde a Inglaterra, que eu sou um amante doentio da Inglaterra, de tantas estradas tão bem feitas como na Itália. Certa feita eu estava sentado na Via Ápia, lembrando-me que ali o apóstolo Pedro passou, há mais de 19 séculos para ser
crucificado de cabeça para baixo, porque segundo Heródoto, o historiador, Pedro passou pela chamada Via Ápia, que é uma estrada de terra que conecta Roma à periferia, em torno de 27 quilômetros, e ali no final daquela estrada, segundo a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Todos os caminhos levam a Roma, dizem os italianos. Nesta noite eu não quero falar sobre os caminhos que levam a Roma. Quero falar sobre o caminho. É o que faz a diferença. Um dia conhecemos a Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida. E Ele fez uma grande diferença na minha e na sua vida. Eu vim de uma família de judeus, todos que não sabem. Sou judeu. Meu bisavô foi fundador de uma sinagoga no interior de Israel, uma cidadezinha litorânea chamada Acre. No ano de 1883 ele fundou uma sinagoga. Tive o privilégio de conhecer meu bisavô, que faleceu aos 123 anos de idade. E ele sempre costumava dizer: Luiz, nem todos os caminhos levam a Deus. Há um caminho que você um dia vai conhecer. E este caminho te levará a uma experiência com o Eterno. Meu bisavô, sendo um rabino, me falou isso ao meu ouvido por 3 vezes, quando eu tinha 8, 9 e 10 anos de idade. Com 11 anos de idade, meu bisavô parte para a eternidade. Com 11 anos para 12, eu tenho uma experiência de conhecer Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Amém. Saio de um berço totalmente judaico e entro num berço cristão. Sou obrigado a falar português, porque então eu não falava português, só falava hebraico e espanhol, e aprendi o português na marca, porque com a morte do patriarca da família, a família parece que ela tem que entrar num contexto, né? Isso não estou falando do Brasil, mas eu estou introduzindo essa mensagem para você entender uma coisa: que Jesus é o caminho que nos faz a grande diferença. Mas nesta noite eu não quero entrar no mérito de Jesus como o caminho que faz a diferença. Eu quero falar sobre a importância dos caminhos nas nossas vidas. O título da mensagem, eu repito uma vez mais: o caminho é o que faz a diferença. Vamos nos lembrar e levar em consideração algumas coisas antes de nós desdobrarmos a mensagem. Primeiro, eu tenho que entender que a vida de todos nós seres humanos, ela é norteada por decisões. Lembre-se que muitas destas decisões estão ligadas aos caminhos que devemos tomar ao longo da trajetória de nossas existências. Na vida espiritual, entenda isto, não é nada diferente. Só para ilustrar, só para esclarecer, a Bíblia nos ensina que o cristão tem 4 caminhos a serem tomados, os quais determinarão resultados quase que imediatos em nossas vidas. Eu vou mencionar apenas esses 4 caminhos e eu vou trabalhar com a mensagem somente em um deles. Tá? Mas se você quiser anotar, gravar, faça bem à vontade. Não se cobram direitos autorais em fazer qualquer tipo de anotação, porque a palavra de Deus é livre. Mas eu vou só mencionar a importância desses 4 caminhos. Eu e você, como cristãos, na trajetória de nossa vida, temos que passar por esses 4 caminhos, porque esses 4 caminhos vão desencadear crescimento, edificação, amadurecimento na nossa vida espiritual. Mas lembre-se que desses 4, um desses caminhos vai trazer uma experiência muito mais profunda que eu e você precisamos ter com Deus. Esses 4 caminhos são simples, você os conhece, e vou mencioná-los, ainda mais para refrescar a sua memória. O primeiro caminho que todos nós, como cristãos, temos que passar por ele. Se não passamos, temos que passar para ter uma experiência de crescimento, de edificação e de amadurecimento com Deus, é o caminho para Damasco. Como? O caminho para Damasco? Porque esse caminho é o que nos leva à salvação. E eu acredito que a maioria aqui teve já o privilégio de ter passado por este caminho. Lembre-se que Saulo de Tarso estava por este caminho. Ele estava com um objetivo, e o objetivo era destruir a igreja do Senhor Jesus. Está lá em Atos, no capítulo 9. Mas o objetivo de Paulo, que era a destruição, se tornou em outro, porque o nosso Deus é especialista em pegar objetivos negativos e convertê-los em resultados positivos. Amém. Paulo tinha em mente, Saulo, aliás, tinha em mente, vou destruir
todos aqueles que seguem o caminho, porque na época os cristãos eram chamados, os seguidores do caminho, em letra maiúscula. Mas Saulo de Tarso não imaginava que no momento que ele ia para Damasco, ele ia pelo caminho que o levaria ao encontro que mudaria drasticamente a sua vida, começando pelo seu nome. O caminho para Damasco então se tornou o caminho que o levou a ter um glorioso encontro com Jesus de Nazaré. Eu e você um dia entramos, passamos por esse caminho. Talvez o seu objetivo naquele caminho era outro, mas o Todo-Poderoso olhou para você, olhou para mim há 45 anos, num lar fechado, blindado, dentro do judaísmo, e decidiu: vou tirar esse judeu daí, dentro dessa blindagem, dessa tradição, dessa religiosidade, vou tirar esse filhinho de Abraão e vou trazer à luz, e vou mostrar a ele que o Evangelho é muito mais do que um quadradinho chamado judaísmo. Eu vou mostrar a ele que o Evangelho é muito mais do que ele está enxergando dentro de um ritual de tradições históricas e culturais. E eu agradeço a ele que um dia, há 45 anos atrás, em 31 de agosto de 1969, ele me levou a ter esse encontro com Yeshua HaMashiach, isto é, Jesus Cristo, no meu caminho para Damasco. Eu tenho certeza que nesta noite alguém já passou pelo caminho para Damasco, porque é o caminho que nos levou à salvação em Cristo Jesus. Tem alguém aqui que passou por Damasco, pelo caminho que leva a Damasco? Eu sou ele, você também. Eu louvo a Deus pela sua vida, mas se você ainda não teve a oportunidade de passar por este caminho, vai ser dada essa oportunidade. Lhe será oportunizada, lhe será facultada esta porta para você passar neste caminho, que é o caminho que nos leva à salvação, o caminho para Damasco. O segundo caminho, que todos nós como cristãos devemos passar por ele, se não passamos, somos obrigados para termos uma maior experiência com Deus, é o caminho para Jericó. Aonde diz isso na palavra de Deus, meu irmão? Lá em Lucas capítulo 10, no verso 30 ao 37, o caminho para Jericó é o caminho que levou o samaritano a se encontrar com aquele homem ferido. O caminho para Jericó é o caminho que nos leva a sermos ganhadores de alma. Veja, escute-me, atenção. Se você nunca ganhou uma alma, esforce-se, peça, clame, chore, clame a meu Deus. Eu estou há 20 anos, sou crente já maduro, até um pouco velho, e até hoje eu nunca ganhei uma alma. Senhor, leva-me a ter uma experiência no caminho para Jericó, porque o caminho para Jericó é o caminho que leva eu e você a termos a experiência, o prazer de levar uma alma ao conhecimento de Jesus Cristo. Talvez você já passou por esse caminho e está passando por ele continuamente. Talvez você é um grande ganhador de almas. Não estou aqui para especular quem ganha mais, quem ganha menos almas, não. Mas se você nunca ganhou uma alma, eu te recomendo, eu te motivo, eu te estimulo, passe pelo caminho para Jericó, porque este caminho de um samaritano encontrou aquele homem ferido. Aquele encontro proporcionou com que o samaritano levasse com que aquele homem ferido, que é o símbolo do pecado, aliás, do mundo que jaz no pecado, do mundo ferido pelo pecado, aquele samaritano representa a mim, representa a você, porque Jesus nos salvou para que olhemos para o mundo. É como falou nosso irmão Wilson Ferreira, nós não estamos aqui para ficarmos somente aqui dentro desse quadrado, com todo respeito à expressão quadrado, que não estamos desrespeitando a expressão da igreja. Fisicamente estamos não no quadrado, isso aqui é um retângulo, né? Estamos dentro de um retângulo. Deus não nos chamou para vivermos confortavelmente dentro de retângulos da nossa zona de conforto, mas Ele nos chamou para que saíssemos fora desse retângulo e pudéssemos conhecer almas, ou levar almas, passando pelo caminho para Jericó. O terceiro caminho, que eu e você devemos passar por ele, é o caminho para Jerusalém. E o que é o caminho para Jerusalém na vida do cristão? É o caminho que nos leva à dedicação e ao compromisso. Porque lembre-se que ali houve o encontro do Senhor Jesus com muitos e muitos e muitos necessitados. Está lá registrado em Lucas, capítulo 9, do verso 51 ao verso 62. Quando Jesus entrou neste caminho que vai para Jerusalém, diz a Escritura, nunca se viu tanta gente necessitada, tanta gente carente,
tanta gente enferma física e espiritualmente, carente de ter um encontro com o Senhor Jesus. Eu estimulo você a passar pelo caminho para Jerusalém, porque este caminho nos leva a nos dedicar mais e a nos comprometer mais com a mensagem do reino, com a mensagem do Evangelho. Talvez você pense, até hoje eu não tenho tido uma dedicação plena, nem um compromisso completo com Cristo, porque eu ainda não passei pelo caminho para Jerusalém. Ainda há tempo, meu irmão, ainda há tempo, minha irmã, meu jovem, minha senhora, meu senhor, você passar pelo caminho para Jerusalém e permitir com que Deus te ajude a ter uma das mais lindas e transcendentais experiências. E o quarto e último caminho que todos cristãos têm que passar por ele, e é o caminho por qual eu vou falar nesta noite, é o caminho para Emaús. E o que é o caminho para Emaús? É o caminho que nos leva a termos novas experiências com o Senhor Jesus. É o caminho que nos levará ao encontro que vai mudar drasticamente a página de nossas vidas. Este caminho que eu quero convidar a você a palmilhá-lo comigo, a trilhá-lo comigo. Eu convido a você pela fé a tomar a sua mão com a minha e vamos caminhar pelo caminho que leva a Emaús, porque Deus decidiu neste culto de hoje, 25 de janeiro de 2015, 1200 da Union Street, estado de Rockland, estado de Massachusetts, Estados Unidos da América. Ele decidiu nesta zona geográfica do planeta Terra nos dar uma experiência diferente, uma experiência nova. Eu não vim aqui trazer essa experiência, eu só vim aqui para ser o arauto que o induzirá e o motivará a ter esta experiência. Se você crer na palavra de Deus, se você crer que Cristo quer levar você a ter essa experiência. O caminho para Damasco é importante conhecê-lo. O caminho para Jericó, que é o caminho que nos leva a ganhar almas, ele é importante. De Damasco nos levou à salvação. O caminho para Jericó nos leva a ganhar almas. O caminho para Jerusalém nos leva ao compromisso e à dedicação. Mas o caminho para Emaús parece que a coroação de todos esses quatro caminhos nos leva a sairmos da vida fria, da vida morna, da vida repetitiva, eu costumo dizer da nossa vida rotinária, videotape, parece que todo fim de semana, ou toda semana o negócio é igual, a figurinha é igual. Mas Deus hoje quer mudar o cenário da sua vida, que parece um videotape, uma vida repetitiva, uma vida de figurinha igual. Não. Eu me lembro nos anos 70, na minha juventude, né? Não sou velho, sou apenas maduro, tenho 55 anos de idade, mas eu gostava muito de colecionar figurinhas, né? Figurinhas de clubes de futebol, de clubes de basquete, e às vezes eu ficava chateado que quando eu comprava um envelope de figurinhas para aderi-las num álbum, vinham 2, 3, 4 figurinhas repetidas. Trazendo para o mundo espiritual, o Pai Celestial fica triste quando olha para nós e vê que a nossa vida a cada dia parece uma figurinha repetida, não há novidade de vida, não há um crescimento, não há um amadurecimento. Mas nesta noite Deus, através da sua palavra, nos convida a entrarmos no caminho para Emaús. O caminho para Emaús tem 3 características muito fortes, muito marcantes. Primeira característica: Emaús é o caminho que aponta para a restauração. Repita comigo: Emaús é o caminho que aponta para a restauração. Segunda característica de Emaús: Emaús é o caminho que aponta para a transformação. Repita comigo: Emaús é o caminho que aponta para a transformação. E a terceira característica de Emaús é que Emaús é o caminho que aponta para uma revelação da necessidade de uma maior comunhão. Meu Deus, tudo isso representa Emaús na vida nossa como cristãos. Para começar a história, o nome Emaús quer dizer aquecido, ou fontes aquecidas. Uma cidadezinha que estava a 60 estádios de Jerusalém, ou seja, cerca de 7 milhas ou 11 quilômetros de distância.
Nessa narrativa de Lucas que nós observamos, vemos que 2 discípulos de quem Jesus se aproximou, provavelmente poderia ser um casal Cleopas, o Senhor e a senhora Cleopas, embora o texto sagrado não discrimine ou não determine se era um homem ou uma mulher ou se eram ambos. Mas quando fazemos a exegese e lemos pelo texto koiné, pelo grego original, do grego koiné, chegamos à conclusão que se tratava de um casal. O texto em português não é claro, ou não é específico ou determinativo em dizer se tratava de um homem, se tratava de uma mulher, mas o texto no grego koiné, que é o texto original que foi escrito ao Evangelho de Lucas, chegamos à conclusão que se tratava de um casal Cleopas, o Senhor e a senhora Cleopas. Interessante, né? O nome Cleopas, ou Cleopas, significa do grego plena glória. Anotou? Emaús, aquecido, ou pontes aquecidas. E Cleopas, ou Cleopas, significa plena glória. Mas veja só a ironia que esse texto nos apresenta. Ambos, o Senhor e a senhora Cleopas, estavam com as suas visões espirituais fechadas. Estavam com as suas visões espirituais opacadas, nubladas, de acordo com Lucas 24:16, mas os olhos deles estavam como que fechados. Eles precisavam, sem dúvida, de uma restauração da plena glória do nome deles mesmos, porque o nome deles dizia plena glória, e eles estavam ali, ironicamente, com a sua visão fechada, com a sua visão bloqueada. Então aquele casal, discípulos do Senhor Jesus, precisavam de uma restauração plena da glória de Deus em suas próprias vidas. Por quê? Porque não estavam reconhecendo o seu próprio Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Algo semelhante ocorre nas nossas vidas. As lutas, as tribulações, os desafios, as grandes tormentas da vida conseguem, com o passar do tempo, opacarem, nublarem a nossa visão espiritual. Perdemos muitas das vezes a sensibilidade e a percepção do mundo espiritual. Muitas das vezes nós chegamos à conclusão que somos mais guiados por aquilo que entendemos, por aquilo que vemos, por aquilo que detectamos pelos 5 sentidos, do que sermos guiados pelos sentidos espirituais. Ei, eu tenho uma boa notícia para você. Nós não somos apenas carne e ossos, veias, artérias, vasos sanguíneos, tecidos, músculos, um conjunto tremendo e bem intrínseco e intrincado de células. Não, nós somos espírito e somos alma. Como espírito temos o Espírito de Deus que ilumina o nosso espírito e se comunica com ele diariamente. Através do nosso espírito que adoramos a Deus, e através do Espírito de Deus no nosso espírito é que temos uma revelação da sua palavra. Nós temos uma alma, ou seja, temos uma mente, nós temos vontade, temos emoções que antes estavam desgovernadas, desequilibradas pela nossa natureza pecaminosa, mas agora temos uma mente, temos emoções e temos uma vontade submissas à autoridade da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. Ei, tem uma boa notícia para você. Nós também somos homens e mulheres espirituais, e por sermos homens e mulheres espirituais, precisamos muitas das vezes, pela caminhada, pela jornada desta vida que nos desgasta com desafios, problemas, tribulações e tormentas, precisamos, sem dúvida nenhuma, termos a experiência de Emaús, a experiência da restauração, a experiência da renovação. Eu tenho absoluta certeza, eu estou jogando 2 para colher maduro, 2 sobre 4. Aqui nesta noite eu tenho 100% de certeza. Tem pessoas desgastadas pelo andar da vida. Tem pessoas cansadas. Talvez antes de virem a esta igreja, eles chegaram a dizer nos seus corações: eu vou cumprir uma obrigação, vou para bater o meu ponto na igreja. Deus sabe como eu estou, só Deus sabe o peso da minha alma e o desgaste que está sobre mim. Deus fala comigo hoje, eu preciso de um encontro que me restaure e que me renove. Você seria o lugar certo. Ah, não, porque o pastor Prestes vai trazer algo que vai lhe renovar. Não, eu em mim não tenho nada para trazer renovo ou restauração para você.
mas aquele que está em mim, e aquele que está em você, e aquele que está dentro da igreja, ao redor desta igreja, e que governa esta igreja, ele tem tudo para dar a você e a mim, para nos restaurar, para tirar a nuvem de nebulosidade que está talvez opacando as nossas visões espirituais. Ei, nesta noite tem renovação, nesta noite tem restauração para aqueles que não estão enxergando o grande que Deus tem ainda a desempenhar na sua vida. Talvez você está dizendo: hoje eu estou no final da trilha. Este pastor calvo não sabe o meu problema. Eu estou indo para um buraco. Aí o negócio agora vai ficar bom, porque nunca um milagre está registrado na Bíblia ocorreu quando os ventos sopravam favoravelmente. Nunca eu li um milagre na Bíblia quando as coisas estavam fartas, abundantes e boas. Nunca li um milagre na Bíblia quando tudo estava sorrindo e o sol favorável a todos. Quando acontece o milagre é quando eu e você estamos na beira de cair de um buraco. Quando acontece o milagre é quando os nossos recursos e quando as nossas forças espirituais, físicas e psicológicas chegaram num esgotamento extremo. Ei, você aí, você que está sentadinho com o coração apertadinho, saiba que nesta noite Deus tem renovação para você. Deus tem restauração para você. Pastor, eu não tenho saída. Agora que ficou bom. Agora ele vai abrir porta onde não tem porta. Pastor, eu estou num deserto, no vale deste tamanho. Agora prepara-te. Ele vai pegar você e te colocar na montanha e ainda com oásis por cima. Eu não vim aqui trazer uma mensagem de prosperidade, mas vim trazer uma mensagem de realidade e de santidade da parte de Deus. Deus tem e quer dar restauração a muitos que estão dizendo: Senhor, já não aguento mais. Segunda coisa que Emaús nos aponta é o caminho que aponta para a transformação. O casal Cleopas estava experimentando naquele momento duas situações altamente negativas em seus corações. Ei, você também talvez seja um pouquinho parecido com eles. Por quê? Primeiro, seus corações estavam tristes. E o coração triste nos ensina a palavra de Deus, que fracassa por não entender os propósitos de Deus. Onde está escrito isso, pastor? Em Lamentações capítulo 5, versículo 17, está escrito: por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Quando o coração humano está triste, nós temos dificuldade de discernir os propósitos de Deus. Ei, você pode ser a pessoa que mais ora, que mais jejua, que mais conhece a Bíblia. Você pode ser um poço de intimidade com Deus, mas quando o seu coração está triste, não tem jeito. O coração triste, diz a Bíblia, fracassa por não enxergar, por não entender, por não discernir os propósitos de Deus. Outra situação que estava ali sobre o casal Cleopas, além de tristes que estavam em seus corações estavam lentos. E o coração lento fracassa em crer nos milagres, no sobrenatural, na realização do impossível, tal qual foi a ressurreição de Jesus. Nos ensina a palavra de Deus em Provérbios capítulo 13, verso 12: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. O casal Cleopas, a esperança deles estava centralizada no fato de que Jesus, sendo o Messias de Israel, viria ele resgatar toda a nação da dominação do jugo do Império Romano. Mas a esperança deles foi cair aonde? Numa cruz, e depois numa sepultura fria, e depois eles se questionaram: e agora? Nossa esperança foi-se, nossa esperança já não é mais. Seus corações estavam lentos. Mas, irmãos, nesta noite, quem sabe a sua situação não é nada diferente ao do casal Cleopas. Quem sabe você entrou nesta casa triste. Eu sou serva de Deus, eu sou serva de Deus, mas há uma tristeza aí no seu coração que está lhe sufocando, e por isso você não está conseguindo
entender os propósitos de Deus na sua vida. Você não está conseguindo discernir o grande que Deus ainda tem para realizar na sua vida, porque há tristeza no seu coração. Outra característica que talvez se assemelhe à sua situação comparado ao casal Cleopas. Quem sabe seu coração esteja lento. E o coração lento tem dificuldade em crer nos milagres. Tem dificuldade em crer no sobrenatural. Se eu disser naquela parede vai se abrir uma porta, alguém vai vir de mim, não, pastor, é uma parede? Só tem 3 janelas. Como vai aparecer uma porta do nada? Alô? Vamos trazer isso para o mundo espiritual. Deus pode colocar a porta aonde não existe. Ele pode trazer solução aonde existe o caos e a confusão. O nosso Deus ainda faz milagres. Aleluia. O nosso Deus ainda move céu, terra e mar para mostrar a sua glória e socorrer os seus filhos. O nosso Deus não foi apenas o Deus de Moisés, que diante de 3.600.000 pessoas abriu o Mar Vermelho para que cruzassem 18 quilômetros de extensão. Não. O nosso Deus ainda é o mesmo, Ele não mudou. Nós mudamos, a nossa visão muda, a nossa mentalidade muda, a nossa expectativa de fé muda. Mas Ele é o mesmo, como diz Hebreus 13:8, ontem, hoje e eternamente. Quem sabe o seu coração hoje está tão lento que você não pode acreditar no sobrenatural. Pastor, se o senhor soubesse a minha situação, nem quero saber. É o suficiente que ele saiba. E ele sabendo, já está tudo arrumadinho. Ele sabendo, já está tudo do jeito. Ele sabendo, Ele vai te dar o livramento que você precisa. Agora você tem que crer. Eu não posso porque meu coração está lento. Calma, não se desespere. Aviso aos corações tristes. Alô? Aviso aos corações lentos. Agora o negócio vai ficar bom. Porque Emaús não é só o caminho que nos leva para a restauração. E Deus tem restauração hoje para muitos nesta casa. Emaús não é só o caminho que aponta para a transformação. E agora que o negócio vai ficar bom, porque Jesus vai transformar corações tristes, corações lentos. E quem é, pastor? Prepare-se. Terceiro, Emaús é o caminho que aponta para uma revelação da necessidade de uma maior comunhão. Não apenas Deus quer te restaurar, não apenas Deus quer te transformar, Deus quer levar você a estabelecer um relacionamento de maior comunhão para com Ele. Hoje vemos uma teologia barata sendo pregada desde muitos púlpitos, uma teologia que só oferece bênçãos e prosperidade. Deus quer nos dar bênçãos, Deus quer nos fazer prósperos, sim senhor, mas lembre-se que biblicamente a prosperidade prioritária que Deus quer dar a cada um de nós como seus filhos é a prosperidade de termos um relacionamento abundante para com Ele. Hoje os pregadores estão pregando muito as mãos de Deus, e as mãos biblicamente apontam para bênçãos, para benefícios, para favores materiais. Deus dá isso? Dá, sem dúvida nenhuma, mas a Bíblia nos fala mais de 1578 vezes a necessidade de buscarmos o rosto, a face do nosso Deus. E buscar o rosto, buscar a face, é buscar relacionamento com Ele, intimidade com Ele. Ei, Deus nessa noite quer que você o busque, não pelo que Ele pode fazer por você, não pelo que Ele pode te abençoar com um brincar, com casa, com um carro, com um bom trabalho, não. Deus quer te abençoar e te envolver com a sua presença pelo que Ele é. Ele é majestoso, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é benigno, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele é eterno. Ei, Deus está nos chamando, vem para o caminho que leva a Emaús, porque é o caminho que eu quero revelar a tua necessidade de uma maior comunhão, de uma maior intimidade para comigo. Embora o casal Cleopas tenha convivido com o Senhor Jesus e tenha sido seus próprios discípulos, eles ali começam a ter uma experiência de altíssimo impacto a qual eles nunca haviam tido, porque eles foram ministrados pelo próprio Cristo com as suas palavras. Aí Jesus começa, como dizem os hispanos, Jesus empieza a dar volta da tortilha, ou seja, Jesus começa a dar volta da torta, começa a virar a situação. Ei,
Como é que está a sua situação? Não me diga nada. Mas diga para Deus, Senhor, o negócio está feio. O negócio de emprego passou para grosso. Senhor, eu estou num abismo, num calabouço. Ei, estou em queda livre. Alô? Paz. Agora espiritualmente, a boa e poderosa e forte mão do Eterno de Israel está indo aí na sua direção. Eu não estou manipulando o seu psicológico, não. Eu estou falando o que está acontecendo agora, no mundo espiritual. A mão dele está indo na sua lagaçura e cantamamaché, na sua direção. Esta mão forte, bondosa, misericordiosa está vindo sobre a sua vida, sobre o seu coração triste, sobre o seu coração lento. Ele está fazendo exatamente como eu estou simulando aqui o movimento da minha mão. Ele está dando a volta, está pegando o seu coração e está te dizendo: filho e filha, olha só o que eu posso fazer por ti. Olha só o que eu estou fazendo pelo teu coração triste e pelo teu coração lento. Teu coração tem estado triste e dessa forma tu estás entendendo os meus propósitos. O teu coração está lento, por isso não consegue ver mais os meus milagres, mas agora eu vou te levar a uma outra dimensão. Eu agora vou cuidar desse teu coração triste e do seu coração ferido. E agora o teu coração vai começar de tristeza que estava. Eu vou fazer com que o teu coração venha a arder. Agora os corações do casal Cleopas estavam ardendo, pois viam Cristo revelado nas Escrituras. Está lá no Salmo 39, 3. Esquentou-se meu coração dentro de mim, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Ei, você não pode negar. Isso você pode negar qualquer coisa, menos isso. Toda vez que a palavra de Deus é pregada ou ensinada, aqui dentro começa a ser bombada uma carga especial de adrenalina. Você sente um carro aqui, ó. Você pode estar indiferente, você pode estar frio, você pode estar fechado. Mas quando a palavra começa a ser ministrada, o coração começa a esquentar. E se ainda não esquentou alguns corações, prepare-se, que Jesus vai chegar não com um extintor, ele vai chegar com um lança-chama do seu amor no teu coração triste. Eles já estão vendo Jesus com um lança-chamas enorme. Esse lança-chamas é a própria presença dele, porque diz a Escritura que ele é fogo consumidor, mas ele está entrando ali com a sua palavra. Jesus nesta noite quer fazer uma cirurgia no teu psicológico e no teu espiritual. Jesus não quer que você saia daqui com o seu coração triste, mas com o seu coração ardendo. Pastor, meu coração está lento. Vai mudar agora o seu coração. De coração lento, como estavam aqueles dois discípulos de Jesus, passaram a ficar com os seus corações alegres, pois finalmente entenderam a exaltação do Senhor Jesus Cristo e o ministério sacerdotal de seus santos. Jesus quer dar esse caminho para você, ou seja, quer levar você a ter um maior relacionamento, uma maior comunhão para com Ele. Quero lembrar você que o capítulo 24 de Lucas, e meu tempo já se foi, o capítulo 24 de Lucas, ele é conhecido pelo capítulo das divinas aberturas. Quer ver as divinas aberturas no capítulo 24 de Lucas? Primeiro no verso 3, vemos o sepulcro aberto para permitir que as mulheres olhassem para dentro. Nos versos 16 e 31 deste mesmo capítulo 24 de Lucas, vemos os olhos abertos para reconhecerem ao Senhor Jesus. Já nos versos 27 e 32, vemos as Escrituras abertas para que compreendessem a verdade a respeito de Jesus. E no verso 51, vemos o céu aberto para receber o Senhor. O caminho que faz a diferença. Emaús, portanto, e finalmente, é o caminho para a restauração de nossa visão perdida, de nossa fé solapada. Emaús é o caminho para a transformação de nossa esperança falida e de nosso renovo com o seu Espírito em nossas vidas. Emaús é o caminho para uma íntima comunhão de nossa intimidade que ficou para trás
e da restauração e renovação do nosso primeiro amor para com Ele. Ei, você se lembra aí do dia que você conheceu Jesus, não sei há quantos anos? Talvez alguns aqui, alguns dias, semanas, meses e anos. Ei, quantos se lembram do momento exato que você se encontrou com Jesus? Você se lembra? Querido, eu me lembro até hoje. 45 anos se passaram. Eu me lembro que quando eu saí da igreja que eu me converti, eu saí com tanta vontade de abraçar as pessoas na rua, de dar até beijo no gato e no cachorro. Passei 2 anos doidinho, freaking, pregando para todo mundo. Você pode achar engraçado. Eu fiquei 2 anos que nem um louco, entrando em prostíbulos, entrando em becos onde tinha mendigos, drogados. Eu abraçava os mendigos, quem é você? Eu sou um louco por Jesus. Eu sou um doido varrido por Cristo. Ele me encheu de tanto, irmão, não convertiu, faz loucura, você sabe disso. Uma pessoa que está vivendo o primeiro amor, dá bom dia até a cavalo. Eu tenho saudades de viver a intensidade, não é que eu não esteja vivendo esse primeiro amor, mas eu peço todos os dias, Jesus, me queima com esse ardor deste primeiro amor, me tira da casca, me tira do retângulo, me leve a fazer coisas doidas. Meu filho, eu tenho um menino de 18 anos, que o irmão Paulo conhece, e meu filho às vezes o pai já está ficando doido. Aos 55 anos, isso é coisa para mim de 18 ficar freak, não, mas eu estou ficando freak aos 55, o que eu posso fazer? Jesus tem sido tão bom para comigo e que eu posso retribuir aos benefícios que Ele tem me feito. A única coisa que eu posso fazer é amá-lo, adorá-lo e fazer o que a sua palavra me pede, isto é, ganhar almas, mostrar o seu amor aos rejeitados, aos abandonados, aos marginalizados pela sociedade, até mesmo por algumas igrejas. Concluindo esta mensagem, eu quero perguntar a vocês: será que nesta noite estamos um pouquinho identificados com o casal Cleopas? Será que nesta noite decidimos tomar o caminho para Emaús? Ou decidimos ficar na nossa zona de conforto? Entenda isso. Se você deseja continuar a sua vida como tem estado, fique livre, fique à vontade. Não demonstre, não esboce nenhuma resposta ou nenhuma reação para com a palavra de Deus. Fique desligado, frio e indiferente, como alguns dizem: essa palavra não é comigo não, essa palavra do irmãozinho está lá atrás no último banco, essa palavra caiu com uma luva, é para minha irmã da minha esquerda, ou da minha direita, ou da minha frente. Mas se você nesta noite chegou a esta casa, decidido em fazer algo, e o que, pastor? Eu entrei nesta casa para 2 coisas: adorar o Criador dos céus e da terra, ao autor da minha fé e da minha salvação, e entrei nesta casa para ter uma novidade de vida a qual até hoje eu não tenho abraçado. Eu quero ser mais do que nunca uma testemunha viva de Jesus. Mas para sermos testemunhas vivas de Jesus a pleno vapor, temos que estar restaurados. Temos que estar transformados. Temos que exibir esta vida de comunhão íntima para com Ele. Para quê? Para impactarmos os que estão lá fora. Eu quero convidar você a colocar de pé. Com a permissão dos pastores desta igreja, na ausência do pastor Marconi, faço como se estivesse presente. Eu quero fazer 2 desafios nesta noite. Estar diante da palavra de Deus é desafiante. Não sei se você já entendeu isso. Depois de 45 anos de convivência com o Evangelho, eu estou começando a entender que o Evangelho é para fortes, para determinados e para corajosos. E eu tenho certeza que eu estou falando a um grupo de gente determinada, corajosa, decidida, para gente que sabe o que quer. Eu decidi entrar pelo caminho de Damasco, eu decidi entrar pelo caminho que vai para Jericó, eu decidi entrar pelo caminho que vai para Jerusalém, mas nos últimos anos eu estou mais do que nunca decidido a trilhar o caminho que me leva a Emaús, porque é o caminho que vai me restaurar a cada dia, que vai me transformar a cada dia, e que vai abrir mais do que nunca oportunidades de
eu tenho uma vida, um relacionamento íntimo para com Deus. Se me permite, eu quero orar por você. Você que quer, que deseja entrar de cabeça no caminho para Emaús. Eu não estou esperando esse altar ficar cheio de decisões de pessoas que queiram fazer. Não estou esperando isso. Mas Jesus, nesta noite, está falando com alguém. Aonde estão os teus filhos que querem conhecer o caminho que os levará a Emaús? Um caminho de uma experiência maior para com Deus. Um caminho que lhes vai tirar da religiosidade. Pastor, que palavra dura. É dura. Muitas das vezes estamos numa igreja cumprindo obrigações e deveres. Estamos simplesmente nos assemelhando aos religiosos das seitas e das muitas heresias, que chamamos de heresias, mas no final de contas parece que nós também praticamos algo semelhante a eles. Religiosidade. Ei, o Senhor Jesus está dando um desafio. Quem quer sair da religiosidade? Quem quer sair da zona de conforto? Quem quer ser uma testemunha viva, a qual estará sendo portadora de milagres portentosos da parte de Deus? Eu não quero insistir, você que está no seu lugar ainda. Não. Essa palavra é para quem crê, para quem quer uma mudança radical. Uma mudança radical. Eu vou dar um minuto para você. Só um minuto. Pastor, o senhor está me colocando contra a parede? Não, quem sou eu? Pobre de mim, não estou colocando ninguém contra a parede, mas eu estou me ajudando a enxergar algo que o casal Cleófas não está me enxergando. Talvez você não esteja conseguindo enxergar. Estou querendo te ajudar a entender o seguinte: que o caminho para Emaús é o caminho que vai fazer uma grande diferença. Um minuto, não espero mais, porque Deus não está querendo colocar ninguém contra a parede, mas simplesmente deixar você bem à vontade. As decisões que tomamos, elas são resultados dos caminhos que nós escolhemos. Se você escolhe por Emaús, logo você vai ver o resultado. Se você escolhe por qualquer outro caminho que não seja Emaús, também, logo você vai ver o resultado. Enquanto os nossos irmãos do louvor estão entrando nesse segundo louvor, eu também quero fazer um segundo desafio. Tem alguém nesta noite que não passou nunca pelo caminho de Damasco, que é o caminho que leva para a salvação, mas esse caminho está aberto hoje aqui. Se você não sabe, esse caminho está aberto. E Saulo de Tarso entrou por ele e foi transformado, foi restaurado e se transformou em Paulo. Não o nosso Paulo Cartigo, mas aqui com certeza tem vários Paulos, mas Saulo foi transformado em Paulo. Teria nesta noite alguém que gostaria de passar pelo caminho que vai para Damasco, o caminho da salvação? Teria alguém aqui nesta noite que esteja nos visitando, que não conhece ainda a este Jesus? Esse Jesus que quer ser seu amigo, não este religioso. Não quer fazer você de um religioso para você andar com ele num medalhão sobre o seu peito, mas Jesus não quer apenas estar num medalhão, numa correntinha ao redor do seu pescoço, sobre o seu peito, mas ele quer estar no seu coração e dentro da sua vida, participando dia a dia do que você faz. Teria alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador? Teria alguém que nesta noite gostaria de confessar os seus pecados, de demonstrar arrependimento que tem estado contrário à vontade de Deus? Teria alguém nesta noite que gostaria de vir aos pés do Senhor Jesus e confessar a sua necessidade de salvação? Vem agora, por gentileza. Esse caminho está aberto para você. Temos essa senhora aqui, aleluia. Vem cá, por gentileza, uma irmã da congregação. Obrigado, pastor Fernando, por estar intercedendo, ajudando nessa hora. O caminho para Damasco está aberto, irmão. Hoje, principalmente, o caminho para Damasco está aberto. O caminho para Damasco. Teria mais alguém nessa noite que gostaria de entrar para o caminho da salvação? Ela é grátis, não vai custar nada para você.
Tiago capítulo 4, versículo número 8, para chegarmos a Deus. Você chegará de nós. Diga mais alguém? Não? Então vamos estar nos antecedendo por essa senhora, que hoje está entrando pelo caminho que leva a Damasco. E ela de pacotes, de tabela, vai entrar pelo caminho que leva para Emaús. Vocês que vieram à frente, por gentileza, que querem entrar no caminho de Emaús, pegue a sua mão direita e coloque na altura do seu coração. Isso é um símbolo. Isso não é uma simpatia, não é uma atitude mística, isso é um símbolo. Aleluia. Nós vamos pedir agora que aquele que acompanhou os 2 discípulos para Emaús acompanhe vocês. Aleluia. Vocês agora vão se transportar para 19 séculos atrás. E pela fé vocês vão ter uma experiência nova com Jesus, porque Ele vai estar aí. Ele está aí, Ele está aí, Ele não vai estar aí, Ele está aí no seu latim. Vai falar ao seu ouvido e ao seu coração, porque a mão sobre o seu coração diz: Senhor, cura o meu coração triste, o meu coração lento, e eu quero estar com o meu coração ardendo e alegre, como tu fizeste esta linda obra da vida do casal Cleopas. Eu peço à igreja, por gentileza, e levante uma de suas mãos na direção deste povo. Que aqui que puder levantar as nossas mãos, sem contenda, mãos fora de transmissão, de autoridade, de confirmação das bênçãos de Deus, não é? E de júbilo e alegria. Então, nós nesta noite estamos transmitindo a autoridade da parte de Deus. Nós nesta noite, em nome de Jesus, estamos abençoando estas vidas. E nós nesta noite, com as mãos levantadas, estamos confessando a nossa intensa alegria pela obra que Deus está fazendo. Espírito Santo de Deus, a ti oramos em nome de Jesus. Derrama teu Shekinah, o teu poder, a tua glória agora sobre estas vidas que querem entrar no caminho para Emaús. Deus vai trabalhando em cada coração triste, em cada coração lento, em cada coração que tem ansiedade por um renovo, por uma restauração, por uma transformação, por uma maior intimidade para contigo. Em nome de Jesus, olha para cada um destes. Meu Deus, as suas mãos estão sobre os seus corações, mas seja a tua glória, a tua presença, o teu calor ardendo, 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 aleluia. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está aqui, trabalhando, se movendo, operando em teu favor. Meu Deus, eu quero te louvar por essas vidas que agora estão tendo encontro contigo no caminho. Coloca ardendo nos corações, coloca alegria, coloca ânimo, renova a esperança, aleluia. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, opera, Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, opera, porque não é por força, não é por poder do exército, não é por violência, mas é pelo teu Espírito, é pelo teu Espírito. Muito obrigado pela tua palavra, que nesta noite nos motivou a entrarmos no caminho que nos leva a Emaús. É importante passar pelo caminho que vai para Damasco, porque é o caminho que nos leva à salvação. É importante passar para o caminho que vai para Jericó e para Jerusalém, mas não podemos menosprezar jamais